No vídeo anterior, a gente falou sobre uma arquitetura muito importante, que é a GoogleNet, e algumas características importantes dela, como o módulo Inception. Agora a gente vai falar sobre uma outra arquitetura que também influenciou bastante modelos posteriores, que é a proposta da Microsoft, que é a ResNet, né? Então, vocês podem perceber aqui que, considerando aqui esse histórico da competição, em cima dessa base de dados da LixNet, a gente tinha lá uma constância em relação à quantidade de camadas, né? Começou com arquiteturas que eram mais rasas, depois a gente passou para arquiteturas com 8 camadas, depois com arquiteturas em torno de 20 camadas, que é tanto a VGG quanto a GoogleNet. Mas a partir de 2015 se introduziu um conceito com muito mais camadas, então foi uma revolução em relação à profundidade dos modelos, nessa proposta associada à Microsoft, né, dos pesquisadores deles, que se chamava ResNet, que apresentou um modelo com 152 camadas, na medida que a gente vinha acostumado com 8 ou 20 camadas, a gente chegou agora a 152, e em alguns trabalhos eles sugerem que treinaram arquiteturas com mais de 1000 camadas. Então, isso só foi viabilizado a partir de uma outra característica que foi introduzida com esse modelo, que é o conceito de Skip Connections, que a gente vai analisar durante esse vídeo. Então, a proposta da ResNet, né, aumentou significativamente a quantidade de conexões, e ela também foi revolucionária do ponto de vista de desempenho. Na medida que ela tinha mais camadas, ela conseguiu representar melhor as informações e ganhou várias competições em paralelo que aconteceram naquele ano. Então, ela foi a primeira colocada nas 3 competições associadas à base ImageNet, tanto de classificação, detecção e localização, e também detecção e segmentação em uma outra base de dados muito grande, relevante, que a gente já abordou em vídeos anteriores, que é a base Cuckoo. Então, e veja que a diferença delas para os segundos colocados também é muito relevante, né? Então, ela ganhava normalmente com mais de 10, às vezes 20% de desempenho, né, à frente dos segundos colocados. Então, o conceito associado a esse modelo, ele reside muito sobre esse conceito aqui, de Skip Connections, e é o que a gente vai avaliar ou vai analisar agora nos próximos slides. Bom, durante o processo de construção ou proposta desse modelo, os pesquisadores eles começaram a analisar ou partindo da seguinte premissa, que à medida que estavam se evoluindo as pesquisas com arquiteturas mais profundas, se percebia que quanto mais profunda a arquitetura, melhor era o seu desempenho. Então, o que eles começaram a tentar investigar? Vamos tentar colocar ou criar arquiteturas que tenham muitas camadas para poder representar melhor as informações. Só que na medida que começou a se fazer experimentos com esse tipo de topologia, se deparou com uma situação bem interessante, né? Veja aqui esse exemplo, eles treinaram uma arquitetura com 20 camadas empilhadas, e esse era o comportamento, né, em relação ao erro de treinamento da arquitetura com 20 camadas, e esse era o comportamento de uma arquitetura com 56 camadas em relação ao erro de treinamento. Só que perceba o seguinte, a arquitetura com mais camadas está com um erro maior do que uma arquitetura com menos camadas, um contrassenso em relação aos modelos anteriores. Na medida que a gente aumentava a quantidade de camadas, a gente tinha um desempenho melhor. Só que isso não se verificava quando eu aumentava ainda mais a quantidade de camadas. E isso era também visível no erro de teste. Só que, diferente do que a gente espera, o modelo não estava, na verdade, gerando um overfit, né? Um sobreajustamento do conjunto de treinamento, porque as curvas em relação ao conjunto de treinamento e ao conjunto de teste ou validação, elas estavam separadas e tinham uma tendência bastante similar. Então, não era um caso característico de overfit em relação aos modelos, e sim um problema de otimização. A gente não conseguia ajustar os parâmetros de arquiteturas mais profundas de forma que eles pudessem representar as informações da entrada. Então, o problema não estava associado ao decorar, e sim eu não conseguir aprender as representações das informações em camadas mais profundas, né? Então, uma das sugestões, uma das conclusões associadas a esse modelo é que camadas mais profundas tinham dificuldade de otimização. E vocês podem lembrar que esses problemas podem realmente estar associados à quantidade de camadas, na medida que quando eu tenho uma entrada, como é que é feito? Eu propago essa entrada até a saída do modelo, verifico
a influência da entrada no erro associado à função de perda e retropropaga essas informações, ajustando os parâmetros do modelo de forma que, na próxima iteração, eu tenha um desempenho na função de perda melhor do que eu tinha anteriormente. O que eles perceberam é que, eventualmente, variações na entrada não estavam sendo percebidas na saída. E os gradientes estavam ficando muito pequenos, então não estava se ajustando os pesos de camadas posteriores da arquitetura. Isso, na verdade, era um problema de otimização dos modelos. Então, eles começaram a pensar em algumas possibilidades teóricas de tentar resolver esse problema associado ao mapeamento na função de entrada e saída. Então, uma das características mais simples associada a esse modelo, uma das características principais em relação a esses modelos, que é o que a gente tenta fazer. As camadas convolucionais, as camadas de processamento, em qualquer tipo de arquitetura, seja ela convolucional ou não, tenta fazer o quê? Um mapeamento da entrada na saída. A mesma coisa acontece nas camadas intermediárias do modelo. Ela recebe uma entrada e tenta fazer um mapeamento na saída, cujo objetivo desse mapeamento é oferecer uma melhor representação desses dados de entrada. Então, o que a gente tem aqui no treinamento desses modelos é que eu tenho aqui a construção de um conceito que tenta mapear essa entrada na saída, onde a saída oferece uma melhor representação das informações. Na medida que eu aumento a quantidade de camadas, eu torno esse processo mais complexo de ser realizado, porque a informação que normalmente eu uso, que está associada ao gradiente, que usa como insumo a diferença entre o erro desejado e o erro obtido, ele é menor e não estava sendo suficiente para poder ajustar esse modelo. Então, uma das sugestões que eles introduziram era tentar usar o conceito associado a um mapeamento, e em vez de eu aprender a função de mapeamento, eu só aprendia o resíduo associado à diferença desse mapeamento da entrada na saída. Por exemplo, eu tenho uma configuração de entrada, do meu volume de entrada. A configuração da saída vai ser o quê? Uma variação dessa entrada, seja com valores positivos ou valores negativos, mas eles partem a partir dessa entrada. A sugestão dos autores foi fazer o seguinte: copiar na saída os valores dessa entrada, em vez de ter que aprender a função de mapeamento como um todo, a gente só tinha que aprender essa variação, ou esse delta, associado à variação da entrada na saída. Então, diferente de eu ter que aprender aqui o nosso HX, eu deveria, na verdade, só fazer o quê? Aprender a relação entre a função e a entrada. Então, seria só o f de x, mais o x que é me dado na entrada do modelo. Então, em vez de eu aprender essa função de mapeamento como um todo, eu só teria que aprender esse deltazinho aqui, ou chamado também de resíduo, que corresponde à alteração que é oferecida por esse mapeamento da entrada na saída nessa camada. Então, percebo que essa é uma possibilidade teórica acerca do modelo, e o que eles fizeram foi tentar implementar essa sugestão, essa possibilidade aqui, considerando esse tipo de mapeamento. Então, a sugestão deles foi usar uma função identidade que mapeava aqui a entrada associada a esse modelo na saída e tentava facilitar o aprendizado desse módulo, que em vez de você aprender diretamente a relação, você aprendia somente o módulo associado a esse delta de mapeamento aqui. Uma outra característica desse tipo de modelo é que eles sempre utilizavam blocos com convoluções do tipo 3x3 para simplificar também a configuração do modelo e empilhando elas nessas representações. Então, a partir disso, eles geraram diferentes versões, a partir dessa proposta, geraram diferentes versões com diferentes profundidades, 34, 50, 101 camadas, 152, existem alguns artigos que sugerem até 1000 camadas para fazer esse treinamento, e o que eles fizeram foi introduzir aqui esses blocos residuais aqui, em relação a cada grupo de camadas, para poder fazer as operações. Então, perceba que uma outra característica é eles sempre usam convoluções do tipo 3x3 e agrupadas normalmente em grupos de 3 blocos de 2 convoluções de 3x3. E após esses blocos, eles aumentam a dimensionalidade da quantidade dos filtros. Então, eu parto de 64 filtros, depois eu tenho 128 filtros, 512, na medida que eu vou aumentando lá a quantidade de
de camadas e vou aumentando também a dimensionalidade desses filtros. Uma outra característica interessante que eles usaram foi a mesma abordagem associada ao conceito da GoogleNet, é que eles removeram as camadas totalmente conectadas e trocaram por um average pooling, só usavam uma camada full connect para poder fazer o mapeamento da representação de características associadas às classes, depois faziam um average pooling faziam um average pooling, depois a partir desses mapeamentos ele fazia lá uma camada totalmente conectada para gerar as ativações e uma função softmax no final para associar as probabilidades do modelo. Depois disso, eles introduziram um novo conceito, né, e essa já foi suficiente para ganhar a competição em 2015. Um novo artigo associado a esse modelo dos mesmos autores sugere uma variação no conceito de conexão, no conceito de bloco residual, desculpe, que utiliza a mesma ideia do bottleneck do GoogleNet para tentar diminuir as dimensionalidades associadas ao processamento desse bloco residual. Então, introduzia algumas conexões de 1 por 1 aqui para diminuir a espacialidade do mapa de filtros, fazia as operações de convolução com filtros 3x3 e depois fazia o ajuste novamente do volume, do tamanho do mapa para a configuração original. Então, eu partia de uma configuração com 256 mapas, aplicava uma convolução de 64, de 1 por 1 por 64, por exemplo, aplicava depois um mapa de 3x3, depois uma nova convolução de 1 por 1 devolvia a espacialidade, a profundidade desse modelo para o volume de saída que tinha as mesmas dimensões do volume de entrada, mais o processamento que era realizado. Essa também foi uma outra sugestão para quando se fosse treinar arquiteturas muito profundas e tentar diminuir aqui a explosão computacional que você tem quando você tem esse tipo de arquitetura. Então, com mais de 50 camadas se usava esse tipo de estratégia de treinamento. E aqui, só para finalizar, uma comparação entre as várias arquiteturas que a gente viu até agora, né? Então, a gente tem lá, desde as arquiteturas do tipo AlexNet até as arquiteturas do tipo ResNet 50, que a gente viu agora no seu último slide. E aqui a comparação do resultado de classificação, ou da acurácia desse modelo, considerando aqui o erro top 1. Tá? Então, o top 1 normalmente é associado à primeira saída do modelo, a saída com maior ativação. Lembre que na competição do ImagiNet eles consideram dois tipos de resultado. O erro top 1, que é a saída do modelo, né, a principal saída do modelo, e o erro top 5, que é se a sua resposta correta está entre as suas 5 maiores ativações. Né? Então, normalmente o reporte é associado a esse tipo de erro, top 5, mas aqui a gente está considerando aqui nesse gráfico o top 1. E veja o desempenho dos modelos e o crescimento desse desempenho à medida que tem as novas propostas. Então, a AlexNet estava com um acerto top 1 aqui em torno de 54%, 55%. E aqui depois, quando a gente tem a introdução das novas arquiteturas, né, veja a GoogleNet aqui nas primeiras propostas, em torno de 70%. A ResNet, associada aqui a 50 camadas, está com desempenho mais ou menos aqui em torno de 76%, 77%. Até novas versões com mais de 150 camadas aqui, ó. Estão com erro aqui próximo de 80%, até a versão 4 do Incept, que é uma versão mais recente. A gente vai abordar ela principalmente nas aulas práticas. Tem um desempenho em torno de 80%. Então, veja que é um desempenho considerando a primeira saída. Então, a relação, qual é a resposta da rede. Uma outra característica importante é a gente analisar o custo computacional associado a essas arquiteturas. Então, aqui você tem um outro gráfico bem interessante também. Né? Vocês podem ler esse artigo aqui, que tem várias análises associadas às características do modelo. Mas, a partir disso, vocês conseguem ver a relação aqui, a acurácia versus a complexidade do modelo e a quantidade de operações dela. Então, quanto maior o círculo aqui, maior a quantidade de operações, né? E quanto mais aqui em relação ao canto superior esquerdo, melhor, porque a taxa de acerto é melhor. E quanto mais à direita, maior a quantidade de operações que essa rede vai realizar. Então, veja aqui o desempenho da nossa arquitetura inicial aqui na nossa aula, né, que é a AlexNet. Veja que ela está aqui com um desempenho em torno de 55% de acerto aqui. Veja a quantidade de operações que ela faz.
Veja a VGG, ela tem muito mais operações, então quase 140 milhões de operações, né, que durante de parâmetros que são configurados. E as versões aqui mais robustas, menos caras do ponto de vista de processamento. Veja aqui, ó, a Google Enet, que a gente viu, um erro em torno de 70%, mas também a quantidade de operações que ela faz, a quantidade de parâmetros que ela tem é muito menor. Aqui a ResNet 50, com um comportamento bem interessante do ponto de vista de processamento, e aqui é que tem o melhor desempenho, né, nesse gráfico, que é a Inception versão 4, que tem um desempenho bem interessante, tanto do ponto de vista de classificação, quanto do ponto de vista de performance, né? Nesse mesmo paper, vocês conseguem ter uma análise em relação a custo de processamento e de inferência relacionada a cada um desses modelos também. Então, nesse vídeo, a gente abordou aqui uma nova arquitetura, que foi a ResNet, que introduz o conceito de Skip Connection, que é muito importante e foi usado em várias outras arquiteturas para tentar treinar camadas mais profundas.